A paz, boa tarde, povo de Deus. Tenha uma ótima tarde, muito linda e abençoada para cada um de vocês. Mensagem de Deus para cada um de vocês, lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 em diante. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naquele dia a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram de frequente. Certo dia, estando deitado no lugar, costumava sacerdote Eli, cujos olhos já começava a escurecer, seu ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Pois ele disse: Não te chamei. Toma a deitar-te. Ele e se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a te deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai, deita-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi o Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor a Eli. Veio o Senhor e ele ali estava e chamou-os como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe dirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quando tenho falado com respeito à sua casa, começarei, eu cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para que sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seu filho se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Portanto jurei a casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Deus está dando uma alerta nessa palavra para Samuel, para avisar Eli, né? No começo da palavra diz aqui no 1 e 3: O jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. Naquele dia a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar, costumava o sacerdote Eli, cujos olhos já começava a escurecer-se a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou ao menino Samuel, Samuel. Ele respondeu: Eis-me aqui. Ali, né, ele estava dormindo, como Eli foi dormir primeiro, né? E ele, como foi também, falou: vou dormir também, né? E ali ele começou a dormir, Samuel, e ele ouviu uma voz. Ele ouviu uma voz ali naquele momento: Samuel, Samuel. E ele, quando ouviu, ele acordou, levantou e foi até Eli e perguntou para Eli: Eis-me aqui, Eli, você me chamou? Ele: Não. E no 5: Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna-te deitar. E ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse-lhe: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Pois ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Daí ele volta a deitar, né? Quando ele fala: Volta a deitar. E ele voltou a deitar, começou a dormir de novo. E ele ouviu a voz: Samuel. E ele levanta, ele vai até Eli. E Eli fala: Não te chamei, volta a te deitar, meu filho. Daí no 7 ele fala: Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Ali, né, irmão?
Samuel, ele nunca manifestou a palavra a palavra do Senhor, nunca manifestou sobre Samuel. E Samuel, ele não conhecia a voz de Deus. E ele dormindo ali e ouvindo uma voz, Samuel. E ele acordava e ia até Eli, falava com Eli. E Eli falava, não, eu não te chamei, volta a deitar, meu filho. E quando ele volta a deitar, pela terceira vez, como diz a palavra, no 8, no 7, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel, vai, deita-te, alguém te chamar, dirá, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para seu lugar e se deitou. Na hora que ele foi pela terceira vez até Eli, né? Fala, Eli, você me chamou. Ele não. Volta a deitar. Mas se uma voz te chamar de novo, você fala, Senhor, teu servo ouve. E na hora que ele ouviu pela quarta vez, ouvia a voz chamar ele, Samuel, Samuel. E ele acorda e fala, fala, Senhor, teu servo ouve. E naquele momento, ele ouvindo aquela palavra do Senhor sobre a vida dele, e ele ouvindo aquela palavra, fala para o seu servo Eli, para que o Senhor não está agradando pelas coisas que os filhos dele estão fazendo. Deus não está se agradando pelas coisas da casa do Eli. E Deus muitas vezes, Ele manda uma palavra para a minha vida e para a sua, irmãos. Para dizer para aquele profeta, para aquela pessoa, que Deus não está se agradando por aquela pessoa. E eu não sei o que eu e você estamos fazendo, porque essa palavra, antes de chegar até você, está chegando a mim primeiro. Deus está dando uma alerta nessa palavra, irmãos. Porque aquela visão que Samuel teve era muito rara antigamente. E ele ouviu aquela voz do Senhor e começou a falar para ele, fala para o teu servo Eli. Porque Deus não está se agradando pelo que ele está fazendo, os filhos dele estão fazendo. E muitas vezes Deus está dando uma alerta para a minha vida e para a sua, irmãos. Cuide pelo que nós estamos fazendo. Porque antes de Deus venha chegar a nossos olhos. E Deus fala no 10. Então veio o Senhor Eli, esteve, chamou como 2 outras vezes. Samuel, este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe dirão ambos ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e a cumprirei. Porque já lhe disse, já julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Você vê, né, irmão? Deus está falando essa palavra no 11, no 13. Porque já disse o Senhor, julgarei a sua casa. Deus está dizendo essa palavra, irmãos, que Ele vai julgar a nossa casa. Ele vai julgar a nossa casa. Mas muitas vezes, o que nós estamos fazendo se nós não estamos deixando as coisas retas? Nós não estamos fazendo as coisas retas para Deus. Antes dele vir julgar a nossa casa, irmãos, nós temos que fazer as coisas agradáveis aos olhos do Senhor. Antes que nós venhamos perder a essência com Deus, vamos fazer a vontade de Deus dia após dia. Porque Deus está falando essa palavra que Ele vai julgar a nossa casa. Mas sim, antes dele fazer isso, nós temos que dar um sacrifício agradável ao Senhor. Nós temos que ser favorável ao Senhor, irmãos. Como Samuel, como Jó diz naquela palavra. Que Deus, antes das coisas erradas acontecer, Deus estava julgando a causa de Jó. Que Deus conhecia o coração de Jó. E via que o coração de Jó era um coração reto, um coração agradável a Ele. É isso que nós temos que ter uma visão, nós temos que ouvir a palavra de Deus. E Deus quando Ele está mandando nós falar aquela palavra, nós temos que obedecer. Porque diz no 14, portanto jurei a casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares.
Deus manda falar para aquela pessoa que está fazendo coisas erradas. E nós temos que obedecer a palavra de Deus, porque Deus ele prometeu. Quando ele fala, nós temos que obedecer. E quando Eli e os filhos dele estavam fazendo coisas erradas, e Eli que era para repreender aquilo lá, ele não repreendeu as coisas dos filhos dele. E Deus está mandando dizer para aquela pessoa, vai, manda fazer. E ele tem que obedecer. Quando ele ouve aquela palavra e começa a fazer a vontade de Deus, irmão, eu sei que vai ser agradável ao Senhor, irmãos. É isso que digo na vida de cada um de vocês. Ouve a palavra de Deus, ouve a visão que Deus está dando em cada um de vocês, para você obedecer e fazer, irmãos. Lá em Juízes 17, 6, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Antigamente, irmãos, na terra, naqueles dias, não havia rei em Israel. Naqueles dias não havia reis na casa lá em Israel. E cada qual fazia o que achava mais reto. Muitas vezes na época de Israel, naqueles dias, não existiam os reis. E muita gente fazia o que achava que era reto. E muitas vezes nós achamos que estamos fazendo o que é reto e não está sendo reto. Nós temos que fazer a vontade de Deus dia após dia, irmãos. Eu vou fazer uma oração para cada um de vocês nessa tarde. Senhor, meu Deus e meu Pai, assim como diz a tua palavra, Senhor querido, como nos chamou Samuel, ele acordou e foi até Eli e falou, Eli, você me chama não. Até a terceira vez, mas quando eu ouvi, Eli viu que não era para a terceira vez, que não era ele estava chamando, mas era Senhor. Ele falou, vai, volta a deitar. Quando eu ouvi uma voz voltar a chamar você fala, Senhor, teu servo ouve. É assim como Deus está fazendo em nossas vidas hoje, irmãos. Ele está chamando nós cada dia mais essas noites. E muitas vezes nós não estamos acreditando, muitas vezes nós não estamos sabendo quem é. Mas Deus está falando dessa palavra, Senhor. Fala que teu servo ouve. E Deus está dizendo para cada um de nós hoje, Senhor, meu Deus, para que nós venha fazer a palavra de Deus, que nós venha obedecer a palavra de Deus. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, irmãos. Assim como diz essa palavra, irmãos, no versículo 6, no Juízes 17, 6. Naquele dia não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Deus está dizendo, irmãos, na época de Samuel, na época de Juízes, que está nessa palavra, que muita gente, naqueles dias em Israel, não havia reis, e cada um fazia o que achava ser certo, achava ser reto. Muitas vezes nós temos que não fazer o que pensamos que está certo, o que achamos que está certo, reto. Mas nós temos que ver se Deus está se agradando por aquilo que nós estamos fazendo, irmãos. Se Deus está se agradando por aquilo que você anda fazendo, pelo que eu ando fazendo. É isso que eu venho dizer para cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos?